Hoje eu sentei no balcão com meu ginger ale e uma pergunta não sai da minha cabeça. Diga com calma, Beatriz, eu estou ouvindo. Como funciona esse tal de reconhecimento facial que a cidade inteira parece ter adotado de repente? Reconhecimento facial é um conjunto de técnicas que detectam um rosto, cria um número que representa esse rosto e compara esse número com outros. Então não é uma foto guardada em uma gaveta, é um número que tenta descrever o meu rosto. Isso mesmo, esse número é chamado de vetor de características e ele permite comparar rostos de forma rápida. Existem dois usos comuns, um para confirmar que você é você e outro para tentar descobrir quem você é em um grupo. Confirmar que eu sou ele é quando eu destravo o telefone e descobrir quem eu sou é quando a câmera na rua tenta me identificar. Perfeito, o primeiro é a verificação para um e o segundo é a identificação para muitos. Porque todo mundo fala de acerto e erro como se isso fosse uma roleta. Porque todo sistema tem taxas de falso positivo e falso negativo e isso muda muito conforme o cenário. Um erro na hora de desbloquear o telefone é só um incômodo, mas um erro em uma ronda policial pode virar um problema sério. Eu fico com medo de ser confundida com alguém, e isso me deixa tensa só de pensar. Esse sentimento é legítimo e por isso falamos tanto de limiar de decisão, contexto de uso e qualidade do banco de dados. O banco de dados seria uma grande lista de rostos com seus números correspondentes. Exato, e quanto mais variado e atualizado ele for, melhor tende a ser o desempenho em pessoas diferentes. Mesmo assim, estudos mostram diferenças de desempenho entre grupos e isso acende o alerta sobre viés. Viés aqui quer dizer que o sistema acerta mais com algumas pessoas e erra mais com outras. Isso, por isso é essencial testar com dados diversos e publicar métricas de forma transparente. Quem coloca as regras para tudo isso quando a conversa sai do laboratório e entra na rua? No Brasil, a LGPD define que biometria é dado sensível e dá direitos ao titular, e na União Europeia o AI Act cria limites e proibições para usos de alto risco. Portugal segue o regulamento europeu e a autoridade nacional fiscaliza o cumprimento com base no quadro de proteção de dados. Então existe uma diferença entre usar para entrar em um prédio e usar para vigiar uma praça. Existe, porque a expectativa de privacidade, o consentimento e a finalidade mudam de um caso para outro. E quem decide se a finalidade é legítima ou se passou do ponto? A decisão passa por lei, por análise de impacto e por fiscalização, e passa também por participação social. A análise de impacto ajuda a medir risco, necessidade, proporcionalidade e medidas de mitigação. Eu queria um exemplo simples para entender necessidade e proporcionalidade. Se um problema pode ser resolvido com vigilância menos intrusiva, então o reconhecimento facial pode não ser proporcional. Então não é só a tecnologia ser boa, é a escolha do instrumento certo para cada situação. Exatamente, tecnologia sem contexto vira atalho perigoso. E quando existe um risco maior, a regra pede mais limites, mais controle e mais justificativa. As pessoas falam de câmeras inteligentes como se fosse uma moda e eu não sei quando ela ajuda de verdade. Ela pode ajudar a encontrar foragidos ou pessoas desaparecidas, mas precisa de regras claras e auditoria independente. E quando dá errado, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode pedir acesso aos dados, solicitar explicação, contestar decisões automatizadas e procurar a autoridade de proteção de dados. Também pode pedir transparência ao poder público sobre câmeras, contratos e critérios de uso. Eu não sabia que dava para pedir esse tipo de informação de forma formal. Dá, e é um direito que ajuda a equilibrar a relação entre cidadão e administração. Quero entender melhor essa diferença entre identificação e verificação porque me parece um ponto central. Verificação compara o seu rosto com o seu cadastro. Identificação compara o seu rosto com uma galeria de muitas pessoas.
Verificação costuma ser voluntária e acontece em um processo controlado, e identificação pública tende a ser mais sensível. Sinto que uma praça com câmeras tentando me identificar muda a forma como eu caminho. Esse efeito de mudar comportamento pelo medo de vigilância se chama efeito inibidor e tem impacto na vida coletiva. O bar continua aconchegante, mas lá fora eu imagino um mar de lentes que eu não sei quem controla. Por isso pedimos sinalização, relatórios públicos e limites bem definidos de tempo, espaço e finalidade. Também pedimos revisão humana qualificada antes de decisões que afetem direitos de forma relevante. Revisão humana é alguém que checa o resultado e assume responsabilidade pela decisão final. Isso, porque a decisão não pode ser terceirizada para um score que ninguém entende. Como o sistema aprende a reconhecer um rosto em luz ruim ou em ângulo diferente? Ele aprende com muitos exemplos e com técnicas que tornam o vetor robusto a variações de luz, pose e expressão. Mesmo com avanços, a qualidade da câmera, a distância e o movimento ainda influenciam o resultado. Eu achei que câmera boa bastava, mas o contexto parece fazer metade do trabalho. O contexto é determinante, porque um shopping fechado não é igual a um show de rua com milhares de pessoas. Então a taxa de erro muda quando a multidão aumenta e quando a luz oscila a cada segundo. Muda, e por isso o limiar de decisão pode ser calibrado para cenários diferentes. Se o limiar sobe, o sistema fica mais conservador, e se o limiar desce, ele arrisca mais. Isso me lembra a caixa de som, quando você mexe no volume e tudo muda na mesma hora. A analogia é boa para entender que calibragem afeta toda a experiência. Quais são as perguntas que eu devo fazer quando eu vejo uma nova placa dizendo que é reconhecimento facial na área? Você pode perguntar qual é a finalidade, qual é a base legal, qual é o período de retenção e quem é o responsável pelo tratamento. Também pode perguntar se existe relatório de impacto, se há auditoria e como exercer seus direitos. Se a resposta vier vaga, eu devo insistir com um pedido formal. Deve, porque a clareza não é favor, é obrigação. Quando falam que o sistema só vê números, parece que estão tentando acalmar a minha inquietação. Números também representam pessoas e decisões sobre pessoas, então o cuidado continua sendo humano. E a responsabilidade é ainda mais humana quando há poder público envolvido. Eu quero um quadro rápido sobre benefícios e riscos para guardar na cabeça. Benefícios incluem agilidade em segurança e conveniência em autenticação, e riscos incluem erro, viés e vigilância excessiva. Como reduzir riscos sem perder benefícios? Com finalidade clara, consentimento quando aplicável, limitação de escopo, auditoria técnica e transparência contínua. Também com educação pública para que as pessoas entendam direitos e limitações. Educação pública começa com conversas como essa, e eu agradeço por isso. Fico feliz porque informação dá autonomia e reduz o medo. Eu ainda tenho dúvidas sobre bases legais e eu não quero me perder em temas difíceis. Pense que a lei pergunta se existe necessidade, legitimidade, proporcionalidade e segurança no processo. Se a resposta falha em algum ponto, o tratamento pode ser irregular. E quem fiscaliza quando o poder é grande e a tecnologia é cara? No Brasil, a Autoridade de Dados fiscaliza, e no espaço europeu as autoridades nacionais com coordenação do quadro europeu. E se uma cidade disser que o projeto é piloto e por isso não precisa de tanta regra? Projeto piloto também trata dados pessoais e não escapa de deveres legais. Aliás, piloto exige ainda mais cuidado, porque é quando tudo é testado e ajustado. Eu gosto de saber que a lei considera a vida real e não só a teoria. A lei tenta acompanhar, e a sociedade empurra com debate e controle social. Você pode explicar com palavras simples o que é viés?
Viés é quando o sistema tem desempenho diferente para grupos diferentes de pessoas. Isso pode acontecer por falta de diversidade nos dados de treino ou por escolhas técnicas que favorecem certos padrões. Como eu reconheço transparência de verdade e não sou um cartaz bonito? Transparência real mostra métricas, explica decisões e traz canais de contato acessíveis. E se eu quiser saber se minha face está em uma galeria pública? Você pode solicitar confirmação e origem dos dados e pedir correção ou eliminação quando cabível. Se houver recusa injustificada, você pode recorrer à Autoridade de Proteção de Dados. Eu quero entender o que muda quando a identificação acontece em tempo real. Em tempo real, o impacto é maior porque a ação acontece enquanto você circula e isso exige limites mais rígidos. E resumo, use em tempo real em espaços públicos é onde o debate fica mais quente. Fica, porque a linha entre segurança e vigilância constante é muito fina. É por isso que a regra exige justificativa forte, autorização adequada e controle independente. Se eu fosse gestora pública, por onde eu começaria para fazer certo? Você começaria ouvindo a comunidade, fazendo análise de impacto, definindo finalidade limitada e desenhando salvaguardas. E depois eu publicaria relatórios e ameriaria dados sobre os resultados. Publicaria, e ainda contrataria avaliação externa para evitar conflito de interesse. E marcaria revisão periódica, porque tecnologia muda e política pública precisa acompanhar. Eu sinto que parte do medo vem do segredo. Quando a gestão abre o processo, o medo cede espaço para o controle social. E quando a iniciativa é privada, eu faço o que para não virar refém de um cadastro? Você lê os termos de uso, cobra explicações, escolhe serviços que respeitam privacidade e usa seus direitos de portabilidade e eliminação. Se a empresa negar direitos, a autoridade pode ser acionada e o caso pode virar sanção. Quero falar de contexto de shows e estádios porque eu vou muito com amelhas. Ambientes com multidão exigem cuidado especial, sinalização clara e políticas de revisão humana. E se houver triagem automatizada na entrada, eu posso pedir alternativa? Você pode, e a alternativa não deve punir quem escolhe o caminho manual. Isso reduz discriminação indireta e respeita quem não quer usar biometria. Como a cidade equilibra a iluminação, segurança e privacidade sem virar um labirinto de regras? Com princípios estáveis e guias práticos que o gestor pode seguir sem paralisar o serviço. O que é um bom guia prático para qualquer projeto de reconhecimento facial urbano? É um guia que define finalidade, limita o escopo, estabelece auditoria, prevê revisão humana e informa a população. Também define prazo de retenção, política de acesso e plano de resposta a incidentes. Se o incidente acontecer, quem responde primeiro? O responsável pelo tratamento responde, comunica à autoridade e informa os titulares afetados quando necessário. Isso vale para vazamento de banco de dados com vetores de face. Vale, porque mesmo vetores podem ser sensíveis e merecem proteção forte. Criptografia, controle de acesso e segregação de funções reduzem danos e incidentes. Eu imagino que o software seja treinado com milhões de exemplos e isso me deixa dividida entre fascínio e receio. É normal sentir os dois, porque é uma tecnologia poderosa e todo poder pede freios. Quero um exemplo de freio que faz diferença na prática. Um freio é impedir identificação em tempo real para vigilância geral e concentrar esforços em investigações específicas. Outro freio é descrever por escrito quando a identificação é permitida e quando é proibida. E registrar tudo em logs para permitir a auditoria depois. Registrar é essencial para reconstruir decisões e responsabilizar agentes. Eu sempre volto à pergunta sobre quem guarda os meus dados e por quanto tempo.
Quem guarda deve indicar prazo claro, base legal e forma de eliminação segura. E deve informar se compartilha com terceiros e por qual motivo. Você falou de direito de explicação e eu quero entender sem palavras difíceis. Direito de explicação é o direito de perguntar como o sistema chegou a um resultado que te afeta. Se a resposta vier com jargão técnico, eu posso pedir uma versão que eu consiga entender. Pode, porque a comunicação deve ser clara para qualquer pessoa. Transparência real é comunicação que respeita o público e não esconde detalhes atrás de termos confusos. Estou pensando em crianças e adolescentes passando por câmeras e me pergunto se há proteção extra. A proteção reforçada porque dados de crianças exigem cuidado especial e justificativa ainda mais forte. Em espaço escolar a sensibilidade cresce e a regra deve ser restritiva. Cresce, porque o desequilíbrio de poder é maior e o risco de dano coletivo também é maior. A escola precisa de alternativas menos intrusivas e de diálogo com famílias e comunidade. Quero falar sobre viagens, aeroportos e fronteiras porque se há outro mundo com muitas filas. Aeroportos usam verificação com consentimento e canal alternativo, e a comunicação precisa ser clara e acessível. Se eu recusar, eu não posso perder o direito de viajar por causa disso. Você não pode ser punida com medida desproporcional, e a opção manual deve existir. Filas diferentes não podem virar punição disfarçada a quem exerce um direito. Eu gosto do jeito como você transforma a regra em passos simples. Eu tento porque regra só funciona quando é compreendida por quem vive a cidade. Quero algum resumo para levar comigo quando eu sair do bar. Leve que rosto é dado sensível, leve que finalidade manda, leve que transparência é direito e leve que revisão humana protege. Leve também que você pode pedir informações, contestar decisões e acionar a autoridade. E leve que eu posso apoiar soluções que entregam segurança sem atropelar direitos. Pode e deve, porque cidadania não é só receber serviço, é participar da escolha do serviço. Você acha que as cidades podem ser seguras sem que a gente se sinta observado o tempo todo? Eu acho que sim, se a política pública respeitar limites, explicar escolhas e prestar contas. E se a decisão for tomada com base em evidência e não em promessa vazia. Estou mais calma porque agora eu consigo fazer perguntas melhores. Pergunta boa é metade da solução, e você já tem as perguntas certas. Eu queria entender melhor registro, auditoria e responsabilização. Registro é guardar trilhas de decisão, a auditoria é ver se trilhas batem com regras, e responsabilização é agir quando não batem. Sem esses 3 pontos, tecnologia vira caixa preta e confiança desaparece. Confiança é a palavra que faltava nessa conversa. Confiança aparece quando o governo, empresas e cidadãos compartilham informação e limites. Limites claros protegem tolos, até quem opera o sistema. Protegem porque evitam abusos e reduzem conflito. E também porque criam previsibilidade, que é a base de qualquer política pública séria. Você pode descrever em uma frase quando a identificação pública faz sentido. Faz sentido quando a lei permite, quando a necessidade é concreta, quando a medida é proporcional e quando a controle é independente. E quando não atende a esse conjunto, a resposta é não. A resposta é não, e essa negativa é uma vitória da proteção de direitos. Direito funciona para dizer sim e para dizer não, e os dois são importantes. Eu gosto quando você lembra que negar também é proteger. Proteger é escolher bem, mesmo que a escolha seja adiar ou recusar. Estamos chegando ao fim e eu quero uma última dica. Guarde que informação é seu instrumento, que pergunta abre portas e que direito só existe de verdade quando é usado. E guarde que tecnologia é ferramenta, e ferramenta pede mão firme e régua clara. Obrigada por me ouvir e por explicar sem pressa.
Eu agradeço a sua confiança e a boa companhia. Eu volto outro dia com outra dúvida e outra taça de ginger ale. A casa estará pronta e o balcão será o mesmo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, chefe. Eu vou fechar a conta e pegar um ar na rua. Acho que já está tarde e eu vou embora agora, mas eu acabei de perceber que esqueci a carteira em casa. Eu fiquei sem carteira e sem nenhum dinheiro, então por favor você que está sentado aqui do meu lado poderia me oferecer um ginger ale hoje. Eu sei que você ouviu a nossa conversa o tempo todo, e se alguma parte te ajudou de verdade eu peço esse gesto com carinho. Muito obrigada pela sua gentileza, e se puder apoiar mais a casa aceita a doação pelo QR Code no canto inferior direito do vídeo ou pelo link na descrição. Aproveita e deixa um like, se inscreve no canal e escreve um comentário contando o que você achou. Na descrição tem links para outras obras de uma série bem diferente dessa, e eu acho que você vai gostar da variedade. Obrigada de novo e até a próxima noite.